Já tô lá no Instagram também. Deixa eu ver aqui agora, voltar aqui pra... Eu comecei a aprender, sabe, Eli, esse negócio todo aqui sozinho, cara. Peguei uns cursos de internet aqui, ó. Ah, legal. Maneiro. Vou colocar em tela total aqui, ó. E quando eu começo O pessoal tá entrando aí, ó. Nayara Lima já tá com a gente. Já estamos em tela cheia. Tá todo mundo. Nayara, me dá só um ok que você tá escutando bem a gente aí. Tá tudo beleza. Deixa o pessoal ir entrando aqui enquanto a gente vai acertando aqui. Eu vou ver as minhas perguntas. Eu vou perguntar a beça para ela, porque ela aceitou, gente, ela aceitou conversar com a gente. E hoje a gente vai bater um papo com a Eli Melo. A Eli é uma pessoa que eu já conheço da universidade, da academia. Estou muito feliz que você está aqui, Eli, porque eu curto muito o seu conteúdo, cara. Eu vivo seguindo o teu conteúdo, acho muito maneiro. Mas me fala dessas paixões tuas primeiro aí para falar para a galera. Me fala como é que é essa paixão de arte, gente, essas conexões todas que você fala, cara. Olha que maneiro, cara, muito legal. E eu agradeço demais de você estar aqui conosco. Cara, eu reservei algumas perguntas para a gente bater um papo. E eu queria, antes de entrar nessa loucura toda que a gente está passando, né, de pandemia, de não sei o quê, é, existe, cara, coisa mais legal para enfrentar momentos difíceis do que música? E funciona em todo canto, né? Funciona no ambiente corporativo e em momento de home office, música deve ter sido a toada da tua vida, né, cara? No home office. É. Deixa eu te falar um negócio. Eu acho que você. Peraí, deixa eu invite aqui. Você não tá comigo aqui ainda, tá? Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou no. A gente vai estar no Instagram junto agora, hein? Estamos no Ah, Instagram. agora. Ô, Só apoiar aqui, tá, vem.
Pronto. Agora Ó, vamos lá, então, vamos lá falar sobre liderança nesse momento maluco que nós estamos passando, Jesus. Você fatalmente nunca na vida pensou que passaria por um negócio desse, né, Eli? Acho que a não. sociedade. Você sabe que é uma loucura? Eu estava em fevereiro, pouco antes de tudo acontecer, eu estava falando que numa palestra em São Paulo que estávamos passando pelo momento que a humanidade estava mais rica, mais próspera e mais saudável na história da humanidade. Cara, eu estava muito influenciado pela leitura do Yuval Noah Harari e de repente explodiu isso tudo, né, cara? Sim. Foi um negócio, assim, também para você pessoalmente de ficar meio paralisado, assim, nossa, o que é isso? Aconteceu esse negócio? Sim, com certeza. Eu vivi as mesmas dores que a maioria do mundo. Não é fácil lidar com isso, né? Todo mundo tem passado realmente por esses momentos. Tá tendo alguma interferência aqui no som? Não, Não, zero, né? zero. Ok. Tá. Não, todo mundo tem passado por esses momentos, né? Esse mix de emoções, de desespero, de tentar controlar, porque a gente tenta controlar as coisas, né? O ser humano gosta disso. E como isso foge do nosso controle, fica muito mais complicado a gente encarar, né? Esse momento. Entendi. Uma outra coisa que eu ia te perguntar aqui. Aí a gente viveu o inanimado. E aí essa é a primeira pergunta do nosso bate-papo hoje. Qual a diferença de reação de uma liderança para um cara que não tem essa mesma característica de ser líder, né? Diante do inanimado? O que se espera de... Acontece o inanimado, como há uma pandemia, o que teoricamente se esperaria de um líder diante É, eu, disso, cara? excelente pergunta. Eu acho que é até interessante comentar sobre essa palavra inanimado, né? Quando você fala inanimado, me lembra logo algo que não tem vida, né? E a gente tem cada vez visto que o mundo está se renascendo, né? Está tendo uma nova vida e a gente precisa adotar outras formas de encarar isso. Não dá para a gente aplicar, para a gente viver do mesmo jeito, né? E essas mudanças provocam algumas reações que podem ser reações que vão favorecer, vão ah, ajudar nesse processo de encarar essas mudanças que a gente está vivendo, ou reações que podem prejudicar, né? Desfavorecer toda essa construção, todo esse crescimento que um caos pode nos proporcionar. Porque acho que a diferença está nisso, né? Como é que a gente encara, como é que a gente lida com esse caos. Existem pessoas que reagem de maneira diferente, pessoas que estão numa vibe diferente, né? Uma vibe de meditação, uma vibe de investimento em música, de redescoberta. Outras pessoas estão numa vibe mais assim de desespero mesmo, sabe? De pensamento negativo sobre a vida. Então tudo vai depender da forma como a gente encara, né? O mal e o bem. E nesse caso aqui é o nosso caos que está realmente desestabilizando muita gente. E uma pessoa que é líder, de fato, efetivamente, ela tem um comportamento, uma postura muito mais estratégica, né? Porque ela não está sozinha nesse barco. Ela precisa pensar em outras pessoas que estão com ela, que é o que a gente chama de time, né? Então, o líder ou a líder, eu posso listar aqui alguns comportamentos, sabe? Algumas reações que são interessantes nesse processo. Seria o primeiro a transparência. É o fato de você ser transparente com a situação. Você não sabe de todas as coisas e você não precisa saber todas as coisas. E não precisa se apresentar para o seu time, sabe, Léo, como o bambambam, a bambambam que sabe de tudo, sabe como vai resolver, porque não sabe. A gente não sabe, a gente vive num mundo hoje, já há algum tempo, de volatilidade, tudo muda muito rápido, de incerteza, a gente não consegue responder de maneira mais simples as coisas, né, as perguntas. A gente vive num mundo complexo, as respostas elas estão, né, cada vez mais complexas, a gente não consegue prever com precisão os próximos passos, a gente não consegue traçar soluções rápidas, né, e consistentes, tanto que a gente está mudando o tempo todo. A gente adota uma estratégia na empresa, na empresa que eu trabalho e provavelmente em outras situações também é assim. A gente adota uma estratégia, mas logo depois tem que mudar, porque não é mais a estratégia inteligente para aquele momento, né? E também a última característica desse mundo que a gente chama de VUCA é um mundo de ambiguidade, né? Por conta dessa incerteza, dessa complexidade, dessa volatilidade, as interpretações sobre isso tudo são das mais variáveis.
Então, cada um que adote a sua interpretação, a sua forma de reagir e de lidar com esse caos, né? E aí, essa primeira característica que eu diria, né, que é a transparência, e a segunda seria essa visão de futuro. É uma transparência que eu entendo real, mas eu tenho coragem para aceitar esse agora, mas eu também olho para o pós. Tudo bem eu não conseguir planejar com precisão, mas eu preciso bolar alguma coisa para lidar com isso, né? Tem outras Entendi. características também, mas eu acho que você ia falar alguma coisa. Fala aí. Não, é porque o que eu achei interessante, eu participei de uma conferência, eu estava mencionando para você um pouco antes da gente entrar na live, e aí é o seguinte, ainda tem uma liderança muito jovem, né, na frente das corporações, né? Tem uma galera jovem. Você, por exemplo, é uma baita liderança na sua corporação, você é uma business partner, né, que é voltada para a gestão estratégica de pessoas, né? Você é muito jovem, né? Assim, me permito jovem porque eu sou mais velho que você, mas assim, muito Ok. jovem, né? Não vou pedir idade, não, fica tranquilo, viu? Mas assim, Tudo bem. essa juventude, cara, que é caracterizada por. Eu não gosto muito das letrinhas, não, geração Z, Y, etc. e tal, mas assim, ela não tinha passado por uma grande crise, né? Uma crise de espectro mundial, e principalmente levar pela proa um negócio assim, que é uma pandemia, um negócio que a gente viveu. Eli, a gente viveu esse negócio em 1918, cara. 1918. Vê que Faz as loucura. contas aí, Assim, né? sabe? É maluco. Sabe por quê? 2008, que foi uma loucura, foi uma crise financeira, a gente está te dizendo que 2008 foi de nada. 2008, sabe? A gente assistir os Estados Unidos cair 1% no PIB, ele já é um desespero. A gente está dizendo assim, olha, graças a Deus os Estados Unidos vai cair só 5%. Sabe? Então, assim, É. sabe? Mas eu quero fazer o cerne da pergunta. Você acha que, se de um lado, essa pouca experiência com uma crise desse tamanho, que ninguém tem, né? Nós também não temos. Eu não passei por uma crise pandêmica, mas a galera mais jovem, que tem já, por natividade, esse mundo VUCA que você faz referência, essa galera está conseguindo se adaptar, essa liderança está conseguindo se adaptar mais rápido? É uma percepção que você tem no seu mundo, por exemplo? Tá. Sim, é uma percepção. Na verdade, eu acho que você mencionou no início, né, que não gosta de trazer títulos, né? Letras, né? Geração X, Exato. Y, Y, pronto. Eu acho que a grande diferença é o quanto você está conectado com essa transformação digital. Quem está mais próximo disso, independente da geração, está conseguindo lidar com esse processo de mudança mais rapidamente, mais facilmente. Acho que o segredo está esse, o quanto você se aproxima da era que a gente está vivendo, né? Independente da idade, independente da geração. Acho que o segredo está nisso. Entendi. Incrível, incrível. Porque eu percebi muito disso também, sabe, Eli? As pessoas que estavam ali já proficientes, né, proficientes na questão da digitalização, elas, cara, tipo, caíram matando e tava de boa, entendeu? Aí disse, cara, eu vou trabalhar em casa, eu já tava a fim mesmo de não ir trabalhar, né, não ir para um lugar, né? Eu tive uma É, conversa, maluco isso, né? Teve gente que disse assim, ótimo, não vai ter office, só vai ter home office agora. Loucura. pois é, e assim, quando a gente está mais próximo dessa realidade, um dos outros segredos também, né, o fato de você se aproximar da transformação digital, é você entender que precisa aprender sempre. Às vezes a gente tem uma postura, eu vejo isso em muitos líderes, em muitas líderes, é o fato de eu já sei de tudo. Então a humildade intelectual é importante nesse processo. É você realmente assumir o seu protagonismo nesse momento de autodesenvolvimento, de buscar conhecimentos, de acessar novos saberes. A gente precisa cada vez mais ser multidisciplinar, né? Caminhar por diversos temas, caminhar por diversas histórias para conseguir tomar as melhores decisões. Você ia falar? É isso mesmo. Deixa eu te falar aí eu vou agora mexer com você um pouco. A gente tem
situações muito nas empresas que tem o comandante e tem o líder, né? Muitas vezes não são as mesmas pessoas, né? Uhum, sim. Momentos como esse é que mostram claramente quem é líder na parada. Me fala como é que é isso. Olha, perfeitamente, porque o desafio, o caos é que faz com que as nossas características, nossas habilidades, elas se supervalorizem, sabe? Elas se amplificam de uma maneira assim grandiosa. Então, quem é líder mesmo, não importa a posição, porque a gente precisa entender essa diferença. Acredito que isso está bem claro para algumas pessoas, e se não tiver, que fique claro agora. Não necessariamente você ocupar um cargo de liderança, né? Não é uma descrição de cargo que vai dizer que você é líder. Né, um cargo de gestão que vai dizer que você é líder. Não é isso, é um processo de escolha, escolha dos seguidores, né, para com você. Por isso que a gente às vezes visualiza nas empresas pessoas que têm uma posição de gerente, de coordenador, de diretor, que seja, mas que outra pessoa que está abaixo dela assume esse papel de líder muito mais forte que essa, sabe, da posição. Porque a liderança não está no cargo. A liderança está realmente na experiência, no movimento, no fato de você guiar as pessoas. As pessoas se inspiram em você. Quando elas se inspiram, você se torna líder para elas, né? Então, mais do que nunca, o desafio potencializa as nossas habilidades. Ó, já tem gente falando aqui que você é uma inspiração, viu? O pessoal, o Sérgio Rocha aqui tá dizendo que você manda muito bem, você sabe muito, viu? O pessoal mandando aqui um monte de coraçãozinho para você. É legal, hein? Parabéns. O pessoal mete coraçãozinho aí, porque a Eli vale a pena pra caramba, ela tem um baita conteúdo. Pô, Eli, outra coisa que eu ia te perguntar, cara. A gente vamos fazer um pouquinho de cenário, né? Alguém que tomou para si, por exemplo, esse momento. Eu quero pegar esse momento que o cara não era o comandante da companhia, não era o comandante da corporação, ele era uma liderança que estava ali quietinha, deu-se o caos, e aí, de repente, as pessoas começaram a ver que aquele cara, ele se tornou líder. Ele tomou a frente de um projeto, ele tomou a frente de acalmar as pessoas, ele tomou a frente da gestão da situação. Como é que esse cara se propõe para mas galgar um espaço de comandante, né? Eu não gosto de tomar, eu gosto de galgar. Vamos galgar um espaço de comandante. Ele não é comando, ele é líder, mas ele está ali quietinho. Apareceu a oportunidade, ele mostrou a liderança dele, fatalmente ele pode galgar um espaço de comandante. Como fazer isso jogando o jogo, Eli? Como é que faz? Não, legal o que você falou. E eu costumo muito pensar e falar também que para a gente conquistar ou galgar uma posição de gestão, a gente primeiro precisa ser já gestor antes, já fazer as entregas antes, né? Você não assume a posição de gerente para ser gerente, você já é. Você já é, não é? Entende? Então, o ponto está exatamente nessa exposição. O quanto que você está se expondo? O quanto que você está abraçando os desafios? Às vezes a gente nega, a gente tem uma resposta pronta. Sabe qual é? Não dá. Não posso, não consigo. Então, isso vai te afastar daquilo que você tanto almeja. A gente precisa começar a dizer sim, né? E sinalizar quando as coisas estiverem pegando, sabe? Ó, eu consigo, mas eu preciso de ajuda. Mas não simplesmente responder com um não, porque um não é suficiente para você alcançar, né, novos ares. Não é assim que funciona. Primeiro você faz suas entregas, né? Primeiro você se expõe, você se coloca disponível, você escuta as pessoas, você desenvolve a empatia. Né? Quanto que a gente vê de pessoas numa posição de gestão sem empatia, que é a capacidade de compreender a perspectiva do outro. Então, se você, que não está assumindo essa posição, já começa a demonstrar esse caráter, esse comportamento, com certeza você está sendo visto. E tem uma conexão aí, né, entre aquelas hard skills e soft skills, né? Me fala um pouquinho desse negócio para a galera entender. Muita técnica, pouca... Me fala sobre hard skills, soft skills, esse conceito.
Ah, sim, sim, com certeza. O soft skills está voltado mais para os aspectos comportamentais, né? Para aquilo que a gente desenvolve a longo prazo. Não é uma coisa assim que, ok, vou botar um conhecimento em você, pá, você agora é inteligente emocionalmente, pá, você agora é empático. Não é assim que funciona. As hard skills, né, é um processo mais técnico, né? E você consegue adquirir por meio de cursos, de plataformas, de programas. E para você ter ideia, Léo, eu estava até pesquisando que, mais do que nunca agora, as empresas estão repensando seus programas de desenvolvimento de liderança. Porque agora elas estão vendo se tudo aquilo que teve de investimento, às vezes de milhões, né, para capacitar líderes, está surtindo efeito. Né? Porque não adianta você colocar as pessoas numa sala de aula e então comentar alguma coisa ou outra, porque a transformação não acontece dessa forma. A soft skills é uma mudança de comportamento a longo prazo, e que você precisa estar investindo nisso constantemente, porque a gente tem a tendência a errar. A gente erra e é natural errar. Total, né? Mas E eu acho questão até realmente é que, lidar com isso. eu acho até que o ambiente corporativo, às vezes, evita demais o erro. Né? O erro parece um negócio assim, assombroso, né? Eu lembro que eu assumi uma direção de uma grande empresa, e aí eu tive que mudar, fui para o Rio de Janeiro e tal, fui trabalhar. Assim, eu sou carioca de nascimento, mas tem uma relação de idas e vindas no Rio. Volta, não sei o quê. E aí é o seguinte, aí o cara diz, não, volta, Léo, vem para cá para a gente fazer um negócio e tudo. Aí eu digo assim, cara, eu só vou para fazer esse tipo de negócio que você está querendo, que era reestruturar toda uma área nacional, sabe? Eu digo, se eu puder errar muito, eu posso. Aí o cara deu uma risada danada. Eu disse, cara, se eu puder errar pra caramba, eu vou. Tá legal? Aí os caras, tá legal, pode vir. Eu disse, pô, então, aí eu fui para errar. Então a gente pegou, puta, e foi um baita do projeto, deu um super resultado, porque a gente pagou para errar, entendeu, cara? Porque a gente podia fazer quase tudo, a gente inovava o tempo todo, e acho que de vez em quando a gente perde um pouco de lideranças que tentaram uma coisa nova dentro do ambiente corporativo, porque a gente é muito fechado a não errar, não pode errar, e tem que ser quadrado e tal, cara, bota para funcionar, irmão, entendeu? Eu acho que essa que é uma coisa que, às vezes, a gente dá vacilo no ambiente corporativo, né? Bom, deixa eu ir aqui para outra, viu? Pensando, né, Léo? É por causa do nosso tempo, senão aí a gente... Você sabe que professores falam a beça, né? Deixa eu te falar uma coisa. Olha, me fala assim, ó, a gente está passando agora por um momento muito chave, e logicamente alguns se destacam mais do que outros, né? Você, assim, me fala assim de nomes que você chamaram a tua atenção nesse momento de pandemia, nomes mundiais, assim, que a galera conhece, etc. Que lideranças, assim, você disse assim, porra, gostei do jeito que esse cara atuou, né? Ele podia fazer mais isso, podia ter mais gente desse. Me fala, eu vou falar uma minha, tá? Eu vou falar uma minha porque, cara, eu gostaria de dizer, Angela Merkel, I love you, please, become president of Brazil, please. Show. Eu posso dizer também, tem o próprio Bill Gates, né? Ele trouxe alguns artigos, né? Escreveu alguns textos que ajudaram algumas pessoas para esclarecer sobre esse momento do Covid, também doou milhões de dólares, né, para estudos e recursos. Tem também o CEO da Apple, acredito que é Tim Cook, era Tom Cook, eu não lembro agora, mas marcou também o fato de ele divulgar, expor as medidas que ele tinha adotado contra o Covid-19, né? E a própria empresa que eu trabalho, né? Porque a gente tem trabalhado fortemente nesse processo. Então, a liderança entende realmente que precisava mudar diante desse cenário, né? E eu sou muito feliz também porque eu participei e estou participando desse processo de transformação. Eu fui uma das formadoras, das treinadoras para formar os capitães de saúde lá na empresa. Então foi uma experiência super rica. Legal, que lindo, então os funcionários, os colaboradores e colaboradoras estão todos envolvidas nesse processo. Cara, um cara que eu acho que, assim, do cenário empresarial, assim, que eu achei, assim, fora da caixa, numa determinação incrível, foi o Elon Musk, da SpaceX, né? Cara, ele mandar no meio de uma pandemia, veja que a gente passando no meio de uma pandemia, o cara mandou as pessoas para o espaço, cara. Foi muito doido aquele negócio, e
é a primeira empresa privada, né, que faz isso, né, cara? Assim, é surreal, assim, o que ele fez também, o Elon Musk, deve ser, assim, a galera, logicamente, aqui, fazendo um pouquinho aqui no Brasil, o pessoal do Itaú, que também doou bilhões, 1 bilhão de reais para o negócio, sabe? Acho que teve muita gente boa, os meninos da XP, investimentos que estão fazendo assim um negócio fora da caixa completamente de geração de empregabilidade, sabe? É muito maneiro de ver assim essas lideranças que, pô, mas eu te falo, Angela Merkel, still love you, please, Angela, ela tem que assistir essa tua live, vice? Ela tem que assistir essa live. A Angela tem que assistir nossa live, porque eu vou pedir Angela Merkel toda na minha vida. Eu acho que nas próximas eleições eu vou marcar Angela Merkel. Por favor, vem pra gente, a gente merece. Cara, do outro lado, a gente tem, assim, a gente tem lideranças que a gente não pode ser diante do inanimado, de uma guerra ou de uma pandemia, a gente não tem um jeito de se expressar. Então, assim, cara, eu acho que você concorda comigo, né, em certo momento, que a única coisa que o líder não pode, num instante de uma questão inanimada como essa, é criar um caos maior do que a coisa já está acontecendo, ou mesmo se esquivar, né? É feio, né, Eli? Sim, concordo. O líder, a líder existe para facilitar a vida das pessoas, para facilitar as coisas, e não para dificultar. E às vezes a gente vê muita liderança complicando processos, complicando relações, complicando soluções, sabe? E essa não é a postura saudável, mas inteligente para esse momento, principalmente. Exatamente. Ô, Eli, me fala uma coisa, a gente já está chegando aqui, você sabe que as minhas lives, elas duram aí meia hora, mais ou menos, tá? Okay. 40 minutos, porque senão o nego fica saco cheio, eu sei como é que é essa turma nova que está por aí, o pessoal gosta de vídeo rápido, direto ao ponto. Mas me fala assim, eu gosto sempre de perguntar, que livros de liderança você indicaria para alguém que está querendo ler mais? Sei que você é uma pessoa que gosta muito de arte, gosta muito de leitura. Me fala de livros que você sugeriria para esse momento, para as pessoas estarem na quarentena curtindo, cara. Ok. Tem 2 livros que eu posso citar. Um é de Organizações Exponenciais. Ele não trata exatamente da liderança, mas ele traz uma visão de como é que uma empresa deve ser e ele vai trazendo esses comportamentos, né, a partir da leitura. O outro também, na verdade, 3. Eu estou aumentando aqui a lista, daqui a pouco daí. Pode mandar, livro aqui no meu canal sempre é bem-vindo. O outro é do Daniel Goleman, né, que é Inteligência Emocional, formando líderes de sucesso. Eu acho esse livro sensacional. E se você quiser entender mais sobre inteligência emocional, assim, adquire essa leitura que é muito importante. Um outro também que eu descobri recentemente, não recentemente, faz acho que uns 2 anos, mas eu não vi as pessoas falarem muito sobre ele ainda. E eu achei ele tão bem desenhado que é Flaps. Eu não lembro agora o autor e eu posso me comprometer de passar essa informação depois. Mas é um livro que traz toda a jornada da liderança, sabe? O que um líder, uma líder precisa conhecer desde o início. Então ele aborda a questão de propósito, de autoconhecimento, depois vai também para a delegação, liderança situacional, e assim ele segue até o fim dessa jornada. Eu achei super legal a proposta. Poxa, que sensacional, cara. Bom, a minha dica aí, eu gosto do Churchill. Eu li Churchill umas 2 vezes, eu acho muito maneiro a proposta que ele tinha. Ele era um cara difícil, sabe? Mas ele era um cara de gente e ele fazia muito para proteger gente, entendeu? As pessoas às vezes achavam que ele estava jogando contra elas, mas ele estava jogando a favor. Então, assim, é interessantíssimo você ler Churchill. Também sugiro ler Margaret Thatcher. Eu acho uma baita leitura, ela tem umas sacadas muito legais, tá? Sabe, que eu acho que, assim, de liderança incrível, uma liderança firme, feminina, sabe, incrível, que transformadora. Então, eu sugiro muito que vocês procurem algum livro sobre a biografia da Margaret Thatcher, que vale muito a pena. E avisar que, assim, cara, é um livro denso, de pessoas que nem sempre foram populares, mas que foram lideranças históricas incríveis, tá? Que fizeram assim, acontecer
diante de situações de caos, diante de situações de guerra, de pandemia, que é isso que a gente está tratando agora. Eli, me fala uma coisa, antes da gente passar para a minha última pergunta, que sempre faço, que é como foi a sua quarentena, tá? Mas antes dessa pergunta, eu queria te fazer uma seguinte proposição. Me fala hoje, no ambiente organizacional, você falou que as empresas estão mudando as estratégias, né, para poder formar essas novas lideranças. E eu tenho visto as empresas querendo formar lideranças cada vez mais cedo. Isso é uma tendência que veio para ficar, as pessoas se aculturarem dentro da empresa, basicamente? Sim, a gente precisa entender que numa sociedade, no mundo, em que as coisas são aceleradas, a gente também precisa acelerar o desenvolvimento de novos líderes, né? Não tem como você esperar anos para uma pessoa se tornar líder. E a gente consegue isso a partir da própria experiência. É colocar as pessoas para lidar com desafios e você trabalhar com programas, por exemplo, de mentoria, né? Programas de coaching, que vão fazendo com que essa pessoa tenha um apoio de alguém com mais expertise, mas que ela viva também as dores já de agora, mas não esteja sozinho nesse processo. Eu acho que um dos erros de algumas organizações é soltar a pessoa, sabe? Eu quero que você aprenda rápido, eu quero que você seja líder da noite para o dia, ok, vai. Mas não é assim que funciona. A gente precisa dar um suporte para essa pessoa, né? E esse suporte pode vir de diversas metodologias, como é o caso do mentoring. Maneiro, sensacional. E agora a pergunta, que é o nosso grande finale do nosso bate-papo. Primeiro, agradecer de coração, Eli, por você estar aqui. Obrigado. Olha, cara, continua com esse conteúdo. Esse conteúdo é muito maneiro mesmo. Você vai fazer agora o negócio a Semana da Liderança, né? Você vai fazer... Me fala como é que está esse projeto aí. Não é agora, Léo, é depois. Tem que acabar a série de carreira. Eu tô dando pressão, Aqui são parênteses. Você me chamou, eu falei, não vou negar, né? Mas me fala como é que vai ser essa Semana de Liderança. Me diz aí, me dá só um spoilerzinho. Como é que você pensa esse negócio? Falo. Não, vai ser um trabalho similar ao que eu tenho feito de carreira, mas claro que eu sempre vou trazendo novidades, né? Eu comentei algo aí sobre música. Será que vai surgir música relacionada a esse tema? Não sei. Tudo pode acontecer daqui para frente. Mas é criação de e-books, lives, cursos, gratuitos, material, enfim. É uma diversidade de conteúdos para ajudar realmente a gente nesse processo. E a academia? Eli, volta para academia, Eli. Vai para academia novamente, Eli. Pô, nem na pós, cara. Nem na academia de... Esse aqui, Léo, tá complicado até aqui em casa. Ô, Léo, não, tá... eu não tenho nem respostas para dizer sobre isso. Não, mas eu já mandei a proposta. Ô, Léo, deixa eu falar isso aqui. O pessoal acha que ser professor é só estar em sala de aula e pronto, né? Liga um slide, um quadro e começa a falar. Mas não é isso, você sabe disso, né? Tem toda uma preparação por trás, um acompanhamento. Você realmente se importa com o desenvolvimento. Assim, quem é professor de verdade, né? Se importa com o desenvolvimento do seu aluno, né? Aluna. É fato, não é? As pessoas não sabem o background, né? Atrás do palco tem um trabalho de planejamento muito forte, né? Porque senão você chega para dar uma aula que não é interessante, de você passar conteúdo, né? E hoje o que a gente procura é passar em aprendizado, né? Isso que é importante. É muito diferente você passar conteúdo e passar aprendizado, né? Acho que aprendizado que é esse desafio nosso em sala de aula, né? Bom, mas aí eu vou fazer a minha pergunta grande finale, que é o seguinte: o que você aprendeu nessa quarentena que você nunca mais vai largar de mão? Eli, fala para mim o que você disse assim, isso aqui eu não largo mais na minha vida. Ok. Eu aprendi sobre que eu sou criativa, sabe? Que é possível ser criativo em diversas situações, que a gente consegue enxergar além do óbvio. Isso eu não largo jamais, jamais. Aprendi também sobre o meu processo de conhecimento, de autoconsciência. Às vezes a gente, subestima demais o tempo, nós mesmos, nossas habilidades. Eu aprendi que não dá para ser dessa forma. A gente precisa investir na gente. Então esses foram os meus maiores aprendizados nessa quarentena. Gente, Eli Melo! Beijo, Eli, obrigado demais por você ter vindo. Agradeço
fica sabendo que quem faz uma vez aqui, repete, viu? A gente vai encher o saco. aí, se for online, dá tempo. Não vem com esse caô, não. Se for online, vai dar tempo. Vou mandar uma Você me chamava direto antigamente, né? Quando eu estava na academia, você lembra? E eu não posso. Não, mas tem que ter tempo. Agora viu? dá. Um beijo grande, muito obrigado, viu, amiga? Tudo de bom para você, muito sucesso, muita saúde, principalmente. Primeiro, saúde. O resto a gente vai atrás. Tá bom, amiga? Verdade, Léo. Obrigada também, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, linda. Beijo.